registro de capitalização da Caixa no déficit de 2017, imposto pelo Eurostat, organismo estatístico europeu, está errado. É contrário à decisão da Comissão Europeia, contraria os tratados europeus e não representa condignamente o investimento feito na Caixa Geral de Depósitos pelo seu acionista. As afirmações foram feitas esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, que também presidente do Eurogrupo, em conferência de imprensa após ser anunciado o resultado do procedimento dos déficits excessivos de 2017, que aponta um déficit de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) por causa da inclusão da injeção pública no Banco do Estado. Centeno assume a divergência com o órgão estatístico da União Europeia, que já tinha sido sinalizada pelo INE, Instituto Nacional de Estatísticas. Este foi um verdadeiro investimento no futuro da instituição com retorno. E foi, acrescenta também, o investimento mais importante feito na estabilidade financeira em Portugal, o que está a ser comprovado pelos resultados do plano de negócios do banco, que teve lucros em 2017 pela primeira vez em 6 anos. A Caixa é um investimento e não uma ajuda de Estado, e nesse sentido não devia ser registrado nas contas públicas, insiste o ministro das Finanças. Apesar de considerar que já falou mais do que tinha por boa conta, Mário Centeno classificou várias vezes de errada a decisão do Eurostat, que quase estragou as melhores contas públicas da democracia, com um déficit público de 0,92%. Mas insistiu também que, do ponto de vista do déficit estrutural e da avaliação que as autoridades europeias vão fazer às contas portuguesas no quadro do Programa de Estabilidade, não tem nenhuma consequência. Estamos a apresentar as melhores contas públicas de várias décadas em Portugal, as contas mais sustentáveis e mais sustentadas no mais sustentável crescimento econômico em décadas. Há uma decisão que seria estatística se não estivesse errada, mas não altera nada. Outra decisão que seja a de não registrar está errada. Do ponto de vista econômico, financeiro e de contas nacionais, Centeno admitiu que o assunto ainda está em aberto no quadro do Sistema Europeu de Estatísticas e voltou a defender a necessidade do investimento público na Caixa. O Estado é acionista da Caixa. E o Estado investiu no banco público numa capitalização que permite retorno e permite ao banco voltar a uma trajetória de sustentabilidade que tinha perdido. É um acionista a garantir que a Caixa tem futuro sustentável, o que é fundamental para o maior banco do país. Sem a confiança que vem destas intervenções, a economia portuguesa não teria este trajeto. E volta a defender que a recuperação dos resultados do banco público provam que o governo tem razão. Ainda antes das perguntas, na sua intervenção inicial, o ministro das Finanças afirmou a propósito dos resultados do déficit que hoje deixamos definitivamente as impossibilidades aritméticas, os milagres e as reversões e saudamos o esforço de toda a administração pública, dirigentes e funcionários e de todos os portugueses pela credibilidade que finalmente tem as contas públicas em Portugal. Só o rigor trazem a confiança e o emprego, apesar do discurso de sucesso. O agora presidente do Eurogrupo também deixou avisos. Num ano em que crescemos mais do que a média europeia e em que a credibilidade portuguesa foi restaurada, sofremos também as maiores tragédias humanas em muitos anos, por isso devemos ser mais exigentes. É o momento de dirigir os recursos sempre limitados para um país mais coeso e seguro, não vamos voltar para trás. Não é altura de complacência, nem para descansar. O que o passado nos ensina é que nada nunca está alcançado de forma definitiva. Mário Centeno elencou os progressos conseguidos, a dívida caiu mais de 4 pontos percentuais, o excedente primário fixou-se em 3% do PIB, o ajustamento estrutural foi de 1%, metade da meta prevista. O ministro das Finanças contrariou ainda a tese de que houve cortes ou cativações para garantir este resultado.
E quanto questionado sobre onde cortou, respondeu: não houve nenhum corte. A despesa primária aumentou 2%, sem o efeito da Caixa. E houve uma aceleração significativa do investimento, mais 25% ou 860 milhões de euros no ano passado. Centeno apresentou outros números que mostram o crescimento da despesa em áreas como a saúde e a educação e garantiu que cresceram as despesas com as prestações sociais, consumos intermédios. O único corte que houve foi nos juros. Portugal pagou quase menos 300 milhões de euros do que em 2016. Para Mário Centeno, esta é a estratégia adequada com o ritmo adequado, apesar de reconhecer que outros têm pedido ritmos mais acelerados, mas que, diz, não são sustentáveis, de descida do déficit. Para o ministro, o déficit alcançado no ano passado, e que sem a Caixa seria de 0,92%, é o mais adequado à realidade econômica do país. E caso enfrente nos próximos anos um quadro desfavorável, garante que Portugal não volta a entrar no procedimento de déficit excessivo, porque isso colocaria Portugal numa situação muito difícil, avisa, dada a elevada dimensão da dívida pública.